Boa noite a todas as pessoas. Hoje nós temos mais um seminário aberto do Instituto Langage e a terceira quinta-feira de cada mês, quem coordena é o Grupo de Trabalho Psicanálise e Cultura ou o Grupo de Trabalho Enfrentamento Antirracista. Hoje, então, nós contamos com um convidado do Grupo de Trabalho Enfrentamento Antirracista. Eu vou passar a palavra para a Luciana Palhares, que vai apresentar. Muito obrigada a todas as pessoas. O nosso formato é sempre uma fala inicial, aí em torno de 30 minutos, e depois nós podemos discutir, abrir o microfone ou escrever no chat para continuar dialogando. Muito obrigada, Luciana. Boa noite. Bom, esta quinta-feira é de responsabilidade do Grupo de Trabalho Psicanálise e Enfrentamento Antirracista, com o convidado, o Biraci Pataxó, que vai falar sobre a arte indígena de vencer pandemias, racismo, etnocídio e negação. Biraci, seja muito bem-vindo. Gratidão a todas, a todos, a todos pelo convite. É um assunto um tanto quanto delicado. Entrei aqui no espaço falando com a Érica, o Sérgio, né, e quem mais estava aqui, da alegria em termos de a gente ter derrubado a tese do marco temporal. Essa por si só já é um desrespeito. E eu pensei até em trazer alguns slides, mas eu sei que se eu preparasse esse slide, eu não ia conseguir falar. Nós temos recentemente o caso de dois líderes espirituais guaranis kaiowás que foram queimados vivos dentro da sua tenda. Uma menina de um povo, eu esqueci o nome agora do povo, que foi esquartejada na região norte do Brasil. Todo mundo fala de Amazônia, mas não fala dos seus que cuidam dela. Dois Yanomamis que foram amarrados e humilhados. E a gente fala desse etnocídio que vem em diversos lugares, sabe? O mundo está de olho na Amazônia, mas a gente tem vários biomas no Brasil e nem mencionado. Nós éramos 5 milhões antes da chegada dos portugueses. E hoje somos um pouco mais de 1 milhão. São as contas novas daqueles que tinham medo de dizer e agora se colocam como declarados. Se fôssemos fazer um cálculo, em 523 anos, daria a média de 7 mil indígenas mortos por dia. Mas isso não é comentado, isso não é falado. Então, ainda assim, nós somos comparados no Brasil, né, nesse território, como alguém que atrasa a chamada, o chamado desenvolvimento. Só que o des, pelo que eu entendo, é um prefixo de negação, desgraçado, desmotivado, desorientado. Então, é um não envolvimento. Todos os países que são chamados desenvolvidos, eu jurava que a Europa era exemplo para o mundo. Eu jurava que os Estados Unidos era exemplo para o mundo. Eu não imaginava que tinha os guetos de lá. Eu não imaginava que tinham pessoas nas ruas. Não imaginava que também as pessoas lá passavam fome. Porque a ideia que vende da Europa, a ideia que vende dos Estados Unidos, é que tudo é feito igual. E ainda assim o brasileiro quer viver num país tropical com a ideia europeia só na cabeça, que na prática talvez a gente não tenha diferença de muita coisa. E, e talvez essa ideia ainda de norte-americana de conquistar tudo, de manter todo esse movimento. Eu vi recentemente um dos deputados que escreveram algumas teses com relação a colocar como invasão. Ele está dentro do território indígena, mas ele pode chamar a polícia. Essa é uma das teses dele, uma PEC, de que ele pode colocar a polícia armada para expulsar esses invasores. Ele é o invasor, mas ele está colocando aqueles que vão reclamar seu território como invasor. Leva-se cerca de 2 horas
viajando de avião monomotor por cima do território dele, um território invadido por ele. Mas também é um projeto. A bancada ruralista é um projeto para que isso aconteça. E aí o Brasil, acho que vários países vivem nesse modelo de a gente tem que estudar, tem que fazer pós-doc para uma área que a gente quer sustentar e defender. Mas pode ser qualquer fanfarrão que quase não entende de qualquer uma coisa, que a gente vota nele, que ele depois vai promulgar as leis de saúde, de educação, de esporte, de lazer, até da Constituição Federal. Então é natural que a gente tenha PECs ou documentos absurdos, porque a gente não tem especialista da área. A gente não tem matemáticos lá para que eles vão falar sobre isso. Então, eu escrevi 2 textos que eu quero compartilhar com vocês, em que eu escrevi para o 7 de setembro, e eu só escrevo quando eu estou com raiva. É a minha forma de dialogar. Nos ensinaram também, eu também tive ensino cristão, de que raiva é demoníaca. E aí eu percebi que é um sentimento humano, e que a minha raiva não me dá o direito de ser cruel com ninguém. Mas se for uma causa justa, talvez até minha crueldade possa ser vista. Né? Se for para defender os meus, talvez ferir alguém, machucar alguém, talvez pensar até em esquartejar, como aconteceu em alguns casos, eu compreenda esse movimento. E para o dia 7 de setembro eu escrevi o texto que é o seguinte. O título é Dia dos Dependentes. Começa assim. Já podeis da pátria, filhos, vem contente, mãe gentil. Essa é a parte inicial, uma da parte do hino. Ó mãe, bem que poderia ser mais generosa com esse trabalhador fastidioso que luta pela liberdade prisioneira desse nosso Brasil. Eita, que em minha meninice, como soldado, ao sol, uniformizado, parado, mão no peito e a outra ao lado, de fronte e com fronte à bandeira, cantava inocentemente o hino da independência brasileira. Mal sabia eu que era um prenúncio do meu grito de liberdade, que os raios ainda queimam meu desejo de emancipação. Vai, meu preto, meu indígena, meu branco, minha tribo, meu gueto. Brava gente brasileira. Vai, mas não vai muito longe. O temor subserviente das mãos mais poderosas ainda está aqui, forjando os alforjes dos montantes, mutantes andando a cavalos, direcionando uma astuciosa, maravilhosa vida de gado. Ei, menino, não pense que a história é para boi dormir. Nesse país das maravilhas, a história da Alice virou crendice por aqui. Nessa democracia que força-me a votar naquele que é menos pior, vou na esperança do verbo esperar, e é quando desloco-me a cantar, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. O sonho dessa tal liberdade tem se escapado pelos calos em minhas mãos. É como diz a letra deste hino, meu peito e meus braços são as muralhas desse Brasil. Nossos muros já enfraquecidos com a sonegação do caráter e a corrupção do respeito. Estão jogando areia no cimento da construção do alicerce da legalidade. E longe vá temor civil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Hoje, graças a meu bom Deus, eu tenho liberdade. Por isso eu estou de parabéns, porque hoje é o dia do meu funeral. Aqui, para nós indígenas, só estamos livres quando a gente morre. É comum dizer que os parentes indígenas dizer que a gente anda com um alvo na testa e outro nas costas. A qualquer momento podemos ser alvejados. Eu já perdi as contas de quantas vezes me disseram que avião ou universidade ou certos espaços não era o meu lugar.
Já perdi as contas em que disseram por eu usar um iPhone de que eu não era mais indígena. E de que talvez eu estar com uma roupa, uma calça jeans, que eu não seja mais indígena por isso. Como só porque eu como comida tailandesa, agora eu seja um tailandês. É meio estranho pensar dessa forma. Em um país que se diz tão evoluído, ou que quer evoluir, a ponto de retroceder. Mas aquilo que a gente não vê, ou a gente não quer mostrar. A violência só aumenta, depressão e ansiedade também, né? Cada dia que passa, o machismo fica mais claro. E quando a gente tem até um governante que dá crédito, a gente apresenta e percebe que a gente não conhecia exatamente quem estava ao nosso redor. E que as coisas mais absurdas também podiam sair de quem a gente ama. Então, falar de genocídio não é só para quem quer nos governar, para quem quer nos matar, não é só com balas e armas que nos matam. A saúde mata começando quando enche a comunidade de remédio, que as academias ensinam os médicos a remediar, mas dificilmente ensinam a entender, a administrar. Eu estou sempre fazendo para o outro. E quando a gente percebe, as pessoas estão deixando de utilizar o pajé, os curandeiros, o benzedeiro. Estão entregando a todos os efeitos que o corpo traz, as dores do corpo, para um medicamento. Não é assim? Remédio para dormir, remédio para ter mais disposição, remédio para comer, remédio para se sentir feliz. Tem sempre uma pílula mágica para tudo. Quando foi que a sociedade humana parou de se entender como um projeto incrível de que produz tudo isso? E a gente começou a substituir. Então o genocídio já começa até hoje. E começa desde lá da chegada dos portugueses até os dias atuais. E eu também não quero falar aqui do romantismo indígena, de que a gente se dava bem com todas as populações. Nós tínhamos nossas guerras por espaço, nossas lutas. Os portugueses conseguiram aprisionar vários outros indígenas e levaram 200 anos tentando escravizar a mão de obra indígena no Brasil, e por causa de outras comunidades indígenas. Mas são vários e vários casos que não são contados. Um grande exemplo de mulheres que foram violentadas até nos tempos atuais, 1800 e pouco, 1930, se eu não me engano, existia em Minas Gerais uma guarda indígena que no dia 7 de setembro fazia desfile com o indígena amarrado no chamado pau de arara. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Pau de arara é quando você dobra os braços e as pernas e você passa um pau aqui, passa um pau entre as pernas, na cava das pernas, como diz, e os braços também, e amarra o pé e a mão. E não tem como sair, a pessoa fica em posição como se estivesse sentado. E um homem pegava de um lado do outro e exibia em praça pública. Era a guarda rural indígena. Homens preparados para matar indígena. Quem na história brasileira não tem uma bisa ou uma avó que disseram foi pega dente de cachorro ou a laço? Quem pega dente de cachorro a laço não quer ver. Então, se você tem na sua história, a gente é fruto de violência sexual, de estupro, e precisa ser falado isso. E muita gente vem pra gente e diz, olha, a minha avó foi pega a laço, a dente de cachorro, como se isso fosse a coisa mais linda do mundo para relembrar sua origem e sua ancestralidade. Não é legal falar sobre isso. Por muito tempo, meu povo deixou de falar a língua porque nós fomos obrigados a não falar a língua. E nós temos cerca de 20 e poucos anos resgatando a nossa língua e a gente ainda não fala 100%.
porque ela estava adormecida dentro dos nossos mais velhos. Foram muitos cafés, muitos encontros. Reuniões como essa aqui, em que a gente colocava o gravador, a filmadora escondido e falava. E quando eles diziam, olha, quando a gente vivia em tal lugar, a gente colocava as coisas na tarimba. E o que é tarimba? É cama. Ah, e como é que era feita a tarimba? Ah, a gente colocava pau e a gente ia entendendo quais eram as madeiras, como é que era feito. E assim a gente foi preparando um grande relatório. E toda essa construção foi feita e continua sendo por todos os educadores indígenas e todos aqueles que desejam permanecer com essa cultura forte. Então, todos os nossos velhos são livros vivos, livros cheios de histórias para contar e que morrerão, não contarão todas elas. Então, a gente tem aproveitado ao máximo. Quando a gente escuta um velho, que eu acho que é a lindeza da cultura indígena, a gente olha para o passado para a gente entender nosso presente. Então, quem é que na comunidade ensina a nossa criança? São nossos velhos. Enquanto eu estou produzindo, fazendo bilhões de coisas, trabalhos, meu pai, é a hora que ele brinca com seu neto. E é a hora que o neto escuta do meu pai as coisas que eu fiz, as peripécias, os trabalhos, como é que eu fui criado. Então, ele ensina a educação direto para ele, de uma maneira leve. Cria laços entre os nossos mais velhos. Cria respeito, responsabilidade. E une a família. Então, é o meu passado dialogando com o presente. E eu no meio disso tudo, fazendo sempre circular essa energia. Então, o genocídio dentro das culturas indígenas, para vocês terem uma ideia, na região de Minas Gerais, na região norte do Brasil, na região sul, os fazendeiros deixam cachaça no meio do caminho, porque nós sabemos que cachaça é anestésico. E depois que os indígenas estão viciados com cachaça, eles deixam álcool, o álcool que você utiliza no seu carro. E às vezes já aconteceram casos, a gente não conta, mas como eu estou num ambiente seguro e de respeito, eu não tenho dificuldade de falar com isso. E aconteceram de indígenas trocarem seus filhos por álcool. De pessoas chegarem oferecendo dinheiro para levar essas crianças para uma cidade. Isso pode ter várias vias. Uma delas, tráfico de criança e também de órgãos no mercado negro. Então, acontece vários tipos de genocídio e o Brasil continua em silêncio pelos filhos de Pindorama. A gente pouco sabe da nossa cultura. São 300, em média, 305 povos diferentes, ainda catalogados. Mais de 240 línguas diferentes que o Brasil fala. Mas a gente sempre acha que todo mundo fala tupi. Existe o tupi, tupi-guarani, o aruacre, o macro-G, né? O tupi, tupi-guarani, aruacre, o macro-G e o caribe. Ainda há outras que a gente ainda não sabe com os povos que não foram contactados. Ainda existe uma linguagem universal que era falada de norte a sul do Brasil, principalmente onde vocês talvez devem conhecer algum desses nomes que eu digo, que todos esses eram conhecidos como céu. Monte Pascoal, Serra da Canastra, Serra da Capivara. Todos os montes eram partes de encontro para orações e diálogos. Então, tem acontecido esse genocídio ainda diariamente. Quem queimou Galdino, todo mundo sabe, mas estão presos. Quem esquartejou a menina lá no Pará, todo mundo sabe, a polícia sabe, às vezes é até a polícia que faz. Nós tivemos 7 mortes esse ano já aqui na minha região. Quando pegaram os acusados, depois que veio comoção nacional e tudo, 3 acusados eram policiais, que estavam trabalhando para fazendeiros.
E sabe como meus parentes foram mortos? Emboscada. Os policiais tinham ido para fazer a vigília, que foi solicitado por a gente. Os outros policiais trabalhando a paisana para fazendeiros começaram a trocar tiros e disseram que tinham sido nós indígenas que estavam atirando. Plantaram armas dentro da comunidade, disseram que a gente estava com metralhadora, com arsenal, mas tudo entre eles. Como que a gente luta com um sistema que já está corrompido para quem não é indígena, ainda mais para nós? Como que a gente luta que chegaram os invasores, nos colocaram para trabalhar e quando a gente se recusou, não conta na história brasileira. Mas depois de muito tempo, as mulheres que foram violentadas, estupradas e os filhos bastardos, porque pela comunidade eles não eram indígenas. Para o fazendeiro que estuprou essa indígena, eles não eram filhos. Então ele não era aceito em lugar nenhum. O único apoio que tinha era da mãe. Essas mães mutilavam seus filhos, cortavam-lhe os braços. Quer dizer, eu não posso fugir, mas meu filho nunca servirá a nenhum de vocês. Muitas delas cometiam suicídio na frente dos fazendeiros. Não é fácil falar disso, e nem é fácil também em dias atuais. Pessoas que não estão acostumadas a ouvir esse tanto de relato. Mas se for pegar dados, por exemplo, a Bahia, a região Nordeste, a minha Bahia é o segundo estado, segunda região que tem o maior número de mortes por violência. A gente só não é maior do que a região amazônica. Porque, se eu não me engano, na região da bacia do Rio Negro, do Solimões, o PCC está lá, o Comando Vermelho está lá, as milícias estão lá, as organizações dos garimpos estão lá, os fazendeiros estão lá, políticos estão lá. Foi identificado pelos alguns órgãos que tem cerca de 9 a 12 organizações criminosas naquele lugar. Mas isso não é falado no Brasil. Porque se for falado, se for investigado, muita gente conhecida estará envolvida. Em todos os setores conhecidos. Então, a negação da cultura indígena nesse espaço. A negação, o genocídio, a morte dos Yanomamis era menos um problema. Por isso que não chegar remédios, não chegar alimento, morrer por mercúrio. Olha, para vocês terem uma ideia, um parente cuicuro, recentemente me confessando, a gente conversando, ele falou, meu parente, aqui está difícil demais, porque a gente tem que comprar combustível, o combustível tem ficado mais caro, porque eles levam cerca de 2 horas de barco para sair da aldeia deles, para poder comprar combustível, eles sempre compram em grande quantidade. Sabe para que eles precisam comprar combustível? Para fazer funcionar um motor que vai tirar a água de um poço que eles fizeram, porque o rio está poluído. Não sei se vocês perceberam, recentemente, acho que uns 2 anos, a Coca-Cola tinha um projeto que era a Coca-Cola chega em todos os lugares. Foi para o sertão, montou um telão, colocou um carro da Coca-Cola muito lindo e botou um telão lá, passando vídeos, um filme, cinema da Coca-Cola. Também chegou no Xingu. E como proposta, a Coca-Cola deixou lá toneladas de Coca-Cola. A comunidade, a equipe de saúde identificou que alguns meses depois, pessoas começaram a ter casos de hipoglicemia, casos de diabetes que não tinham, indígenas que tomavam seu café e tomavam outro tipo de bebida, acordavam, comiam beiju e tomavam Coca-Cola quente. Então, alguns projetos, eles não pensam no resultado final. Alguns, o resultado final é muito pensado. Então, o racismo é uma instituição brasileira.
A gente ainda não aprendeu a trabalhar com essas três culturas tão influentes. Eu tenho falado muito para os meus parentes indígenas e para a população preta, que às vezes o discurso é: a gente precisa separar o mundo indígena, o mundo preto, o mundo branco daqui do Brasil. Como se a gente pegasse o Brasil e partisse em três pedaços. E eu tenho falado para os meus parentes e amigos, e os filhos desses encontros? Ficarão onde? Farão o quê? Se for permitido ficar em algum lugar, eles ficarão em que parte da sua história? Eu sou filho de uma mãe preta, com indígena, mas eu nasci e me criei na aldeia. Minha mãe veio para a aldeia. O que eu conheço da cultura preta foram que as pessoas que talvez eu fui em alguns lugares me contaram. Mas o que eu sei falar mesmo é da cultura pataxó, da parte indígena que é minha. Então, nos separar, fazer com que a gente não entenda, e a história que ainda diz que a gente não produz, ainda vem desde lá, da herança dos portugueses. Porque a gente não queria trabalhar por quem vem para o nosso território e tenta nos escravizar, e a carta que eles mandaram para Portugal é: esses tais são preguiçosos, não têm gosto pelo trabalho. É estranho, né, Kátia? Eu vou para a tua casa, chuto a tua porta, exijo que você cozinhe para mim e me sirva sentado no seu sofá, olhando para a sua TV, comendo da tua comida que você trabalhou, e se a Kátia se recusa a fazer, é preguiçosa. E recentemente um parente meu me disse: preguiçoso sempre foi o português, o europeu, que veio e escravizou. Ele não quis trabalhar. É muito mais fácil escravizar alguém para trabalhar por mim. É por isso que o sistema de trabalho no Brasil ainda continua igual. Eu preciso criar crise, porque aí a gente trabalha por qualquer troco, por qualquer moeda. As minhas aulas ultimamente têm falado muito sobre crise. E como administrar uma crise? É a gente com a gente mesmo. É por isso que eu tenho feito um trabalho de aldear as pessoas, aquilombar as pessoas. A gente precisa estar junto para falar das nossas crises e juntos encontrar a solução. Não vai vir de um governante. Não vai vir de a ideia de um Cristo com a iluminação divina. Recentemente, andando na rua, um evangélico me disse: Cristo está voltando. Falei: olha, é possível que ele já tenha voltado, mas se escondeu diante de tanta coisa que fizeram. E você não tenha visto. Porque se ele disser que está por aí, ele vai levar chibatada e ser crucificado de novo. Porque nem todo mundo que fala de Deus tem Deus no coração. Nem todo mundo que prega de paz pratica exatamente. Então, para finalizar essa parte, e aí nos meus atos de raiva, eu escrevi um outro texto para uma amiga que conhece a nossa luta, conhece a nossa história, me desejou feliz Dia do Índio. Se fosse um homem, talvez eu teria saído na porrada. Mas como na minha cultura a gente respeita muito as mulheres, e eu fiquei em silêncio, mas por dentro o meu coração estava ferido, minha alma foi ferida. Porque eu esperava de qualquer uma outra pessoa. Quem não conhece a história, eu não espero muita coisa. Mas quem vê a nossa luta, vê a história, desejar feliz Dia do Índio foi um grande desrespeito. E minha resposta para ela foi: 365 dias de índio é o título. O que o dia 19/4 foi para você? O que o dia 19 de abril é para o Brasil? 5 milhões era a quantidade na época, né? Hoje 896 mil era a verdade, é a verdade. Hoje no novo censo é um pouco mais de 1 milhão, mas na época era 896 mil, que é a nossa verdade. Os números para o matemático, que é a minha formação, é poesia. Para mim, acadêmico indígena, é a mais triste melodia. Melodia ressignificada com o som da nossa voz, abafada
emudecida com o toque dos maracás, e revigorada com a força do nosso canto, encanto e do cantar. Existir e resistir, um dia foi uma escolha, hoje é uma grande necessidade. Hoje, abraçado no seio familiar para aqueles que as têm, o legítimo brasileiro reavalia seu palácio e pensa no seu reinado. É notório que o colonizador já saiu desse lugar. Entretanto, o Brasil não saiu do seu colonizador. Idolatram, exaltam, e mais uma vez as suas naus encontra-se à deriva na dependência da hipocrisia real, e ainda não vê que o maior castelo imperial é a essência do seu povo. Ah, se você, Brasil, conhecesse nossa Pindorama, nome dado a esse chão antes dos portugueses, e pudesse enxergar com os olhos a chama que arde em cada guerreiro e cada guerreira. Ah, meu querido Brasil, se você soubesse que um guerreiro faz aquilo que é necessário fazer, você ensinaria de maneira direta e coerente quem foi e quem é Davi Yanomami, Raoni, Ailton Krenak, Célia Chacriabá, Sônia Guajajara, Pajé Itambé, Pajé Jassanã e tantos outros heróis e heroínas de carne e de osso. E hoje, estando nesse lugar, talvez dessa maneira, entenderia que só assim faria sentido cantar. Verás que o filho teu não foge à luta, e nem teme quem te adora a própria morte. Ajudaria a compreender que deve ter algo de errado quando o meu herói veste a armadura da chuteira. Querido Brasil, a cada 19 de abril cantamos a saudade dos mortos, mas também celebramos a existência dos vivos. Nosso desejo é colocar-te no colo, linda criança, ao redor de uma fogueira e contar-lhe a sua verdadeira história, para que lhe salte o brilho nos olhos e perceba que a sua grandeza não está nos tesouros embarcados nos mares, e que somos, sim, gigantes pela própria natureza, que nossos bosques ainda têm mais vida, e que nossa vida, em teu seio, há a existência de amores. Descobrir, desdenhar, desenvolver, desqualificar, desacreditar, desconfiar. São verbos, ações, palavras iniciadas com prefixo de negação, des. Ideias trazidas por inquilinos que não foram convidados. Descobriram-te, Pindorama. E ao tirar tua cobertura, deixaram-te a lama. Era para existir ordem, porém, não vemos outra coisa senão a desordem. Ainda existe o progresso. Esse rolo compressor é a prova cabal da mais fina herança cabralina dos cabraizinhos da colonização moderna. Nossos espíritos sentem saudade do último e mais festivo Dia do Índio, comemorado em 19 de abril de 1500, 3 dias antes da famosa chegada. E nessa chegança, você comemora o Dia do Soldado e tenta nos fazer sentir imigrantes ainda no útero de nossas mães, sem se dar conta que o maior e melhor exército desse solo atira diariamente flechas flamejantes de espiritualidade, amor e respeito ao que tanto você vende e quer comprar. Para você, fiel, autêntico brasileiro, europeu, comedor de carne, que adora açaí, apreciador de milho, pipoca, tapioca, chocolate, entre outras especiarias, eu sou sobrinho, eu sou irmão, eu sou neto, eu sou filho e sou pai descendente dessa nação. Somos o suprassumo da resistência e a diversidade da existência, porque Pindorama ainda vive em cada um de nós, inclusive em você. Essa foi minha resposta. E assim eu finalizo essa parte para que a gente possa se escutar. Obrigado pela escuta até aqui. Obrigada, Graci, por compartilhar esses textos, né? E acho que muitos de nós aqui compartilha, cada um à sua maneira, essa raiva também, né? Escutando você falar, eu fiquei pensando aqui num texto que eu estava lendo hoje, né? Da procuradora Maria Capucci, né? Ela estava falando sobre a questão do território, né? E
E aí ela fala sobre a Lei de Terras, né? Que é de 1850, que é um marco nessa, nessa separação entre o que é posse, né? Que é esse uso coletivo, que é o que era, né? Pindorama, como você fala, que é esse. Eu acho que dá sentido para esse território na. Acho que dentro desse significado de aldeamento, inclusive, né? Da, do encontro, desse compartilhar, né? Experiência, vidas, histórias, né? Enfim. E aí, como que essa, né, essa lei de terras, ela divide o que é propriedade e o que é posse, né? Nesse sentido do território compartilhado, né? Enfim, fiquei pensando nisso enquanto você falava também, e enfim, vou abrir aqui, né? Mas são várias questões também que eu gostaria de conversar, não sei se vai dar hoje, mas agradeço. A gente marca outra hora também. Convida mais gente. Não sei se seria uma pergunta com relação a isso ou... Não, reflexões mesmo, né? Assim, mas assim, tem uma pergunta, né? Eu tenho pensado bastante por conta do meu trabalho também, né? Nesse sentido do território e da importância do território para as comunidades tradicionais, aí, indígenas, quilombolas, caiçaras, né? E como isso, em algumas comunidades, como é difícil, por mais que exista sempre uma resistência, né? Mas como a lógica colonizadora, né, invade, né, todas as relações, assim, em alguns territórios mais, assim, e afeta, inclusive, diretamente a saúde mental, né, justamente por esse desenlaçamento que você estava falando, né. Há um mês, mais ou menos, eu estive ali na aldeia Guarani, Rio Silveiras, fica ali na Boracéia, né, e fui num mutirão lá e o pajé Serginho, né, conversando com ele, ele estava falando da dificuldade de trazer os jovens, né, para as atividades. E é uma dificuldade que ele estava falando lá da realidade dele, mas que a gente vê em muitas outras formas de relação, né, enfim, nas cidades. E aí eu queria saber um pouco, assim, como que você pensa essa resistência também, né, com relação a, a essa lógica, né, colonizadora, Uhum. enfim, capitalista. A gente, que muita gente fala, nós precisamos descolonizar, mas a gente também vai precisar descatequizar muita gente. A ideia cristã, ela está totalmente errada, né? Esse diálogo ele vai precisar ser feito de alguma maneira, que o Cristo mesmo, ele é judeu, e para os judeus ele não é essa sensação toda, né? Eu até, recentemente, eu postei um vídeo e falei, Cristo, você é muito massa, o problema são seus seguidores. Seus seguidores é que, sabe, anda deixando dejetos pelo meio da estrada, né? Deturpando as coisas. E que, assim, se for olhar a ideia desse homem como sei lá, talvez um Buda da vida, alguém é exemplo de ser vivido, que escreveu as histórias, as sacadas dele, como terapeuta, por exemplo, como cuidador. Entretanto, as pessoas, às vezes, não precisam nem ler ou pegar a história toda, basta um versículo bíblico. Um grande exemplo agora é
é a história do casamento homoafetivo, sei lá, LGBTQIA+, isso, que pega assim um texto e coloca como isso. Se for a ideia da família de Abraão ou da família dos outros, aquele tempo era uma bagunça que só. Tinha várias mulheres, namoravam-se com todo mundo, cachorro, gato, papagaio, e não era pecado naquele tempo. Aí agora um maluco acha que é interessante colocar esse momento. Então a ideia de território, ele ainda tem que passar por isso. Talvez para a gente seja muito mais fácil. Eu vivo em Coroa Vermelha, no município de Santa Cruz Cabralha. Santa Cruz, que foi onde foi rezada a primeira missa em território brasileiro, que leva o nome de Cabralha ao colonizador Cabral. Então, todos os dias, quando eu vou escrever uma carta, quando eu vou colocar meu endereço, eu lembro dessa história. Então, como a gente tem 523 anos de resistência, e para resistir você precisa existir, a gente talvez tenha aprendido como lidar com tudo isso. Então, talvez a região norte esteja sentindo na pele agora o que há 500 anos a gente está sentindo. E ainda, talvez não tenha compreendido ainda. Nós somos exemplo de organização. É tanto que tinha uma ideia aqui na minha aldeia, que foi... Meu pai chegou aqui em 69, mas ela só foi demarcada em 1997. Entende? Seria o marco temporal desfavorável a, que deveria ser revista as aldeias indígenas. Então, só tinha 2 territórios aqui na minha região que não seria a área indígena, que é a aldeia onde eu vivo e Barra Velha, que é onde houve um maior massacre, onde muitos fugiram para as grandes capitais, como São Paulo. Então, a ideia de território é cuidar, é refazer, é repensar. O que a gente em Pataxó faz, a gente faz vários eventos. A gente faz os nossos jogos indígenas, a gente faz o casamento indígena, a gente reforça a nossa escola. Todo, por exemplo, no início os educadores de fora diziam uma hora de aula sem o aluno estar estudando exatamente, vai ser vai ser perdido durante um ano. Mas todo dia, toda semana, tem 1 ou 2 aulas. Durante a semana, isso vai, hoje é na segunda, semana que vem é na terça, na outra é na quarta, outra é na quinta, aí vai o primeiro horário, ou vai o segundo, ou vai o terceiro. Toda semana, os alunos se reúnem para poder fazer a dança do Auê. Auê Heruê, para nós, é festa sagrada, ou a dança sagrada, onde a gente canta na nossa língua, a gente vai falar da cultura, tem sempre alguém para palestrar. É hora de reviver. Onde nossos alunos, onde a comunidade olha, ela tem um grafismo Pataxó, ela tem uma pintura Pataxó, ela tem um movimento que lembra essa. Essa é a tua força. Você pode utilizar o carro, você pode utilizar o computador, você pode utilizar tudo isso. Isso é para teu benefício. Mas o que faz a sua essência é o ser indígena, é escutar os mais velhos, é estar perto das crianças, é estar envolvido na sua cultura, porque esses é que vão dar a mão quando você cair. Então, é o que tem essa dificuldade. Então, o que é difícil para o pajé é porque os jovens se encantam com tudo que é de fora. E isso também é um projeto. Quanto mais eles se encantam com o que é de fora, menos eles se importam com o que tem dentro. Eles são sempre quietinhos assim mesmo? Acho que sua fala foi impactante demais e gerou esse silenciamento de reflexão. Tem gente dizendo que foi emocionante. Eu quero agradecer muito sempre que a gente pode te ouvir, conversar. Os nossos encontros sempre são muito ricos e eu espero que a gente possa continuar sempre mantendo essa relação, né? E que você possa, sempre que puder,
vir, né, aqui contribuir com a formação nesse espaço, porque a sua fala ela tem um valor de diversos aspectos, mas ela é sobretudo formativa, né? Ela é uma transmissão de formação. Aquilo que você traz como dados, informações, é extremamente relevante, mas a sua posição política, a sua leitura do mundo nos ajuda a pensar, a construir uma reflexão para além daquilo que está ali escrito. Eu lembro das nossas conversas. Eu quero saber o que esse sujeito pensa, né? Você não precisa saber que ele pensa. Você tem que continuar falando o que você pensa, né? Porque é isso que amplia, ajuda a ampliar, ajuda a transformar aquilo que já está de alguma forma estabelecido, muitas vezes de forma caduca, né? Então a gente precisa transformar muita coisa e você tem essa qualidade, essa condição de nos ajudar a fazer diferente. Gratidão. Então, eu agradeço muito, desde quando te conheci, a gente já tem uma certa história, né? Então, É, espero que ela continue muito mais tempo. vai. Eu penso que você mora longe, né? Que Quintal podia ser mais perto. Mas você já veio aqui, a gente já se encontrou, vai dar É, tudo certo. verdade. Essa distância encurta quando a gente se fala assim. É verdade. Nem parece que leva muito tempo. Pois é. Bom, é, agradecer enormemente, assim, aqueles outros projetos que você foi convocado lá para a Érica estão de pé, vamos marcar outros encontros para a gente encaminhar aquelas outras histórias que a gente tem em mente aí. Então, agradeço enormemente. Se quiser fazer uma última fala para encerrar, nos vemos em breve. Eu acho que, assim, o congresso que acontecia aqui me deu esse presente, que é essa nossa amizade, e veio não só nossa, mas a tua família. O Teodoro ainda era pequenininho, agora é aquele homem lindo. E, e cada dia que passa eu vou recebendo mais presente. Eu recentemente conheci a Lud, e, assim, é uma querida. É, e a gente vai ampliando essa família. Acho que a gente sempre tem algo a dizer, mas é extremamente importante quando a gente tem alguém que nos escute, né? Então, o diálogo, para mim, ele começa aí. Eu venho da oralidade, então eu cresci ouvindo que é conversando que a gente se entende. A gente pode ser duro sem perder a ternura, mas a gente não pode deixar de também se posicionar diante das coisas. Então, o trabalho de vocês de sempre estar trazendo olhares diferentes, falas diferentes, a partir do mesmo aspecto, dá essa dimensão de que eu sempre digo que toda certeza é uma prisão, e a gente está sempre saindo dessas prisões, das certezas que nos colocam, né? Eu lembro que um dia eu falei, se a gente não falar de outros autores, né, da vida humana, a gente vai sempre continuar falando de Freud, Lacan e Vygotsky e esses outros. E deve ter gente massa que fala perto da gente, que fala no ouvido, que ainda tem voz para dizer. Então, eu agradeço pela escuta e pela fala, e quero trazer um canto e falar um pouco na minha língua para poder ir. Não é um canto pataxó, mas é um canto pitaguari que ela diz o seguinte: ó mãe natureza, aceitai aqui nós chegamos. Ó mãe natureza, aceitai aqui nós chegamos. Há muito tempo eu desejava os vossos pés eu tocar.
Há muito tempo eu desejava os vossos pés eu tocar. Quando entrei na Mata Santa, fugiu o sangue da veia, grande era a luminária do Deus Sol da natureza. Grande era a luminária do Deus Sol da natureza. No céu cantam os anjos, no mar canta a sereia, na terra cantemos nós, para Deus Pai da natureza. Na terra cantemos nós, para Deus Pai da natureza. Nhamisum famoshi puno hante jahana o patashian querer e tu parime que tu poecanan to querer pai que te manhã torran arime que com ecanan to querer pai que te manhã torran canan patashi petuim baixo che na ram pocanharé arnan petuim purruia arnan petuinha com arnan petuim saran jaha chobi hare kahabi che siratam jaha ponica por manhã arnan toroteia nehom tu que reaponem o Erimehi o Eikaná. Eu desejo a cada um de vocês boa sorte, felicidade, muito amor e paz no coração. Muito obrigada. Fiquem bem. Obrigada. Obrigado, Birici. Esperamos te ver novamente em breve. Muito obrigada por ter participado aqui com a gente. O nosso seminário fica depois disponível no YouTube, se vocês quiserem divulgar. Nos encontramos na próxima quinta-feira, às 19 horas. Um abraço.